Muito bem, voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo com muito prazer, que estava fazendo doutorado em São Paulo e estava longe de nós, a nossa querida economista Luciana Caetano. E é com ela que a gente conversa essas questões de Brasil e, sobretudo, essas questões de Nordeste. E aí ficou uma pergunta que me parece interessante, Luciana, sobre essa questão da produção, por exemplo, e dessa baixa da economia que está acontecendo agora também. Que relação você encontra entre a enorme sociabilização que aconteceu aqui? Eu estou falando de Bolsa Família mal empregada, que foi uma Bolsa Família onde faltava Bolsa Trabalho, a gente já falou sobre isso. Quer dizer, bota, deixa, fica funcionando como esmola, mas não capacita, não qualifica aquela família e nem faz com que membros daquela família sejam introduzidos no mercado de trabalho através de uma Bolsa Trabalho que nunca foi criada, por exemplo. Como é que você enxerga isso? Tá, na verdade, o Bolsa Família, ele teve uma importância muito grande para minimizar a miserabilidade. A miserabilidade. E tudo bem. E ele condiciona, né, o recebimento dessa bolsa a permanência da criança na escola e a retirada da criança nas ruas. E aí a gente percebe que em muitas cidades você reduziu muito o número de crianças que ficavam perambulando nas ruas pedindo esmola. E nesse sentido, eu particularmente reconheço o Bolsa Família como um instrumento estratégico importante de redução da desigualdade, da extrema pobreza no Brasil. Concordo com você. O que eu acho que certamente poderia ter sido feito é ter criado um prazo de desligamento a partir de uma perspectiva de inserção no mercado de trabalho. Porém, tem um detalhe para o qual a gente não atentou, que é o seguinte: a família que está em situação de extrema pobreza, dificilmente, quando você vai ver o grau de escolaridade dos pais, são pessoas que às vezes sequer frequentaram a escola. E, portanto, a inserção dessa pessoa no mercado de trabalho não é uma tarefa simples, conseguindo que resta para ela poucas possibilidades. Você não tem como pegar uma pessoa de 40 anos ou mais, sem nenhum grau de instrução, e no curso de 5, 2, 3 anos, inseri-la no mercado de trabalho, como você pega um adolescente que tem 20 anos, 23 anos e terminou a faculdade. O grau de resistência do mercado, ele é muito grande. Há um preconceito muito grande, primeiro pela idade, e segundo, pela dificuldade que essa pessoa tem, considerando a dinâmica do mercado. O mercado de trabalho hoje não é mais... E aí o que sobra para a maioria dessas pessoas? Elas acabam se inserindo no trabalho doméstico, que é muito ruim, porque o salário é no máximo mínimo. Mas, de qualquer modo, a gente teve uma melhoria do índice de desenvolvimento no país, e eu não tenho a menor dúvida de que, em grande medida, o Bolsa Família, por mais crítica que pese sobre ele, tenha dado sua contribuição nessa empreitada, entendeu, da redução da extrema miséria. No entanto, veja bem, houve nessa movimentação social toda, houve também uma migração muito grande de consumo, onde uma determinada classe social que não tinha consumo nenhum passou a ter, outra passou a ter um consumo maior ainda, e agora com a grande crise econômica que se estabelece aqui, o que é que nos dá medo? Nos dá medo de uma enorme regressão, não só de consumo, mas até de sobrevivência. Sim. Não, só para você ter ideia, de 2002 a 2014, o Brasil criou 21 milhões de novos postos de trabalho, o que dá aí quase 1,5 milhão de postos de trabalho por ano. A gente teve uma taxa de crescimento do grau de empregabilidade de 2003 até 2014 sem nenhum problema. Com 2014 com um pouco de recuo. Em 2015 não, em 2015 você teve a taxa de crescimento do PIB foi negativa. Isso. E o desemprego chegou a 1,5 milhão de pessoas, o resultado líquido, o saldo líquido. Então foi o efeito, obviamente, dessa crise e obviamente quando você tem uma elevação do desemprego, uma redução dos investimentos,
é óbvio que isso vai se traduzir num retrocesso, num recuo de parte dos ganhos que foram conquistados ao longo de 12 anos. E, obviamente, que isso só pode ser revertido com a retomada do crescimento. Não tenho dúvida. Né? Então, agora, é importante considerar, Geraldo, que em um país capitalista, as leis de livre mercado, que privilegiam a meritocracia, eles não têm a capacidade de alcançar aqueles que, historicamente, ficaram à margem do consumo, à margem da cultura, à margem de acesso a tudo. Então, nesse sentido, eu tenho a compreensão de que o braço do Estado ele é fundamental para amparar essas pessoas, ainda que seja com os programas sociais, apesar do preconceito que pesa sobre eles, principalmente por parte da classe média tradicional. Ou a gente compreende que a distribuição de renda é fundamental, inclusive, para sustentar o crescimento econômico e o desenvolvimento, ou a gente vai ficar com um discurso de divisão de classe, o que é muito ruim do ponto de vista do desenvolvimento social. Sobre esse aspecto, inclusive, você toca num assunto que pouca gente toca, mas essa possibilidade de divisão social, ela é imensa no Brasil de hoje. Exatamente. Não é? Exatamente. E eu não diria só de divisão social, mas de inversão social, que foi o que a gente começou no princípio. Aí começa a haver uma inversão. Vamos sair daí e vamos para as empresas. Por exemplo, você tem as grandes empresas que sempre trabalharam no país e que hoje são produto de prisões e de escândalos e etc. Eu me faço até uma pergunta. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não. Quem nasceu primeiro, a propina exigida pelo governo para que as empresas dessem e pudessem trabalhar? Ou as empresas que livremente deram propina para poder trabalhar? Eu não sei. Você sabe? Olha, eu fiz um trabalho certa vez sobre a indústria da construção civil. E aí para pegar... Então, esse é um setor que você pega, por exemplo, as 10 empresas maiores no Brasil. Quase todas elas são multinacionais e elas dominam quase 70% do mercado nacional. E aí, quando você vai pegar o nome dessas empresas, desde o regime militar, essas empresas estão lá com uma relação muito estreita com o Estado. E essas empresas não cresceram por acaso e nem demarcaram território nesse mercado na iniciativa privada. Todas as empresas que dominam o mercado da construção civil hoje, sejam em obras pesadas, perfuração de poços, estradas, que é o filé mignon da construção civil. A construção civil não é a construção de casa, nunca foi. Elas deixam para as empresas pequenas. Então, o filé mignon sempre fez obras pesadas. Quando você vai ver, elas estão lá desde o regime militar. Essas empresas têm uma relação muito estreita com o setor público, e foi o setor público que deu a elas essa posição de oligopólio, quase monopólio na indústria nacional. Bom, você consegue provar, por exemplo, a relação da OAS no regime militar e qual foi a relação de propina? Não. Não. Porque você não tinha comunicação, você não tinha informação, você não tinha nada, tudo. E aí, o que é que a gente tem hoje? A gente tem hoje um aparelhamento de instituições públicas que lhes possibilitam um nível de investigação a ponto de você mostrar as fraturas do público e do privado nas relações contratuais. Agora, é um fator de investigação que, na realidade, vem de muito longe. Muito longe. A gente não consegue provar muito longe, mas a gente deduz pela trajetória das empresas. Exatamente. E a trajetória política também, porque se você olhar, seja no Estado Nacional, seja nos Estados subnacionais, a política, ela foi baseada nisso. Ela nunca foi muito democrática, ela sempre é concentrada nas mãos de poucas famílias. Aí eu te pergunto, adianta, por exemplo, a leniência? Pois é. Adianta? Pois é. Na verdade é o seguinte, se essas empresas fossem ser punidas para valer como manda o figurino, nós estamos pensando alto, viu? Eu não sou a favor delas, não. Nenhuma sobraria. Mas não sobraria nenhuma. Pronto, sobraria. Você me tirou as palavras da boca. Não sobraria nenhuma. E aí eu pergunto a você, tem que haver uma solução, porque como fica o desenvolvimento infraestrutural desse país com o desaparecimento dessas empresas altamente bem aparelhadas e tecnicamente perfeitas para fazer e executar serviços de infraestrutura. Como fica? E a solução, no meu entendimento, não é você quebrar a empresa. É quebrar. A solução é que você tenha regras a partir de agora, você ter um nível de punição de modo que o outro sinta isso, né? Perfeitamente. Pelo menos ele ficar fora de licitações por um bom tempo. E ter uma investigação para evitar, inclusive, que ele contrate laranjas para fazer isso em nome dele. Porque é isso que vai acontecer. Tem tecnologia para tudo. Claro. Então, eu acho que
O problema é que você só tem alguém que vai corromper se você tiver alguém também que se deixa corromper. Sem dúvida e isso está no público e está no privado. Como Sem é que você dúvida. acaba com essa cultura? Isso não vai ser simples. Não, e o que é a gente pior, não vai sabe, acabar Luciana? isso hoje nem amanhã. Não, vai e ser o que um processo. Pior é que é nas mínimas coisas. A gente está falando, a gente que faz serviço público sabe disso, é nas mínimas coisas. Se você der sopa, lhe oferecem alguma coisa por uma coisa desse tamaninho. Exatamente. Não é por uma super empresa, não. É por uma coisa desse tamaninho. Por isso que hoje, inclusive estando com diretor do Tribunal de Contas e participando de uma equipe maravilhosa, onde a gente quer mostrar um outro Tribunal de Contas, tão bem presidido pelo Otávio Lessa, a gente está fazendo um trabalho de demonstração de que tudo começa com o Tribunal de Contas. Então nós estamos exigindo prestações de contas as mais perfeitas, nós estamos dando cursos, nós estamos capacitando gestores municipais, todos eles que possam ser capacitados para que eles façam prestações de contas as melhores possíveis. Porque tudo começa com o Tribunal de Contas, depois é que ele manda para o Ministério Público, depois para o Tribunal de Justiça, quando ele é punido, o Tribunal já ficou lá para trás, mas começa lá. A investigação começa ali. Começa ali. Porque o primeiro é a fiscalização. É a primeira instância da fiscalização. A primeira instância da fiscalização, inclusive a prestação de contas é mandada para o Tribunal de Contas. Uhum. Entendeu? Então, voltando àquele velho papo, é profundamente lamentável que a gente veja que a economia está tão ferida, a ferida dela é tão violenta em função desse tipo de coisas, que a gente não pode nem perguntar a você, que é uma grande economista, em quanto tempo a gente sai disso? Nossa, eu acho que... Olha, eu te falo que até 2018 a gente não vai conseguir, pelo menos no Estado Nacional, resolver isso por duas razões. O resultado de urna mostra uma sociedade dividida politicamente. Claro. Né? De posição política bem definida, e aí você tem um resultado de urna que demonstra isso, o país está dividido. Esses episódios recentes também mostram isso. E aí não é a divisão de classe, não, porque você vai encontrar intelectuais, nos dois movimentos você vai encontrar a representação de todas as classes. Né? Bom, então, o meu entendimento é que, seja qual for o desfecho desse episódio, seja a direita, seja a esquerda, haja impeachment, não haja impeachment, ninguém vai conseguir governar até 2018. Perfeito. Por quê? Porque ninguém vai deixar também. Claro. Ou seja, quem quer que leve o bolo não vai conseguir comer esse bolo. Não. Porque aí o outro vai estar tentando desconstruir o que quer que seja que se tente fazer. E aí a sociedade brasileira certamente vai amargar o efeito disso até 2018. Creio eu que com as eleições de 2018, aí sim, os anos já estejam a menos e a gente consiga ter daqui até 2018 nós vamos fazer muito programa você vai chegar aqui contando tudo que você sabe. Eu espero que evoluindo a gente cada vez mais. Melhores notícias até lá, né? Que bom receber você de volta. Eu fico feliz, você sabe do meu afeto por você, é sempre um prazer enorme conversar com você. Eu sei disso, e eu com você sabe disso. Sim, é aquele amorzinho gostoso que vem do fundo, que a gente se sente bem um com o outro. Pois muito bom. Definido por Luiz Gonzaga. Pois é, não é? Aquele amor poético definido por Luiz Gonzaga. Exatamente. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Bia. E obrigado a vocês que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, o encontro está marcado. Obrigado, gente. Tchau.